Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal da Sensitiva Zaira. O tema de hoje é: qual é o karma das pessoas que morrem de coronavírus, que estão morrendo, que morreram de coronavírus, né? No mundo todo, pelo mundo todo. Eu vou falar um pouquinho do karma individual das pessoas que estão morrendo de coronavírus. Eu vou falar do karma coletivo, né? Para quem acredita em karma, em ação e reação e nas consequências das emoções, inclusive também, tá? Bom, gente, então é o seguinte: nós vivemos num planeta onde nós sabemos que reencarnando nós podemos passar por situações de doenças. Essas doenças, elas podem ser doenças virais, doenças transmissíveis. E, karmicamente falando, tem um ponto a se considerar em relação às doenças virais. E é justamente de doenças pandêmicas e de vírus, né? Essas doenças de vírus, principalmente quando são pandemias que atingem sociedades, pode-se considerar que são fatores kármicos de coletividade agindo, né, em uma pandemia. Então, são sim karmas coletivos, tem a ver com karmas coletivos, e também existe, claro, em muitos casos, o karma individual em ação, tá? Então, eu vou pontuar o karma coletivo, também vou falar sobre o karma individual no caso do coronavírus, tá, gente? No atual estágio evolutivo que nos encontramos, vivemos situações de doenças e tudo mais, porque a nossa condição na Terra é preciso que ela seja assim e continuará durante anos ainda. As doenças elas vão persistir, né? Todo tipo de doença que nós conhecemos, mas as curas, conforme nós vamos avançando em tudo no mundo, as curas também elas vão sendo conquistadas. Isso vai acontecer com o coronavírus também, vai ser em breve, gente. Mas eu vou falar do karma coletivo. As nossas emoções, né, as nossas vibrações ruins aqui no planeta Terra, elas contribuem muito para a produção astral de patógenos, né, de bactérias, de vírus e de mais algumas outras coisas aí que eu posso até comentar em outros vídeos, né, como certos animais asquerosos, né? De onde vêm as baratas? Eu acredito também que a barata seja uma manifestação, algo que se materializou em decorrência de hábitos ruins, de sujeira, mas também de pensamentos sujos, né? Mas enfim, no caso do coronavírus, a forma como ele se manifestou tem a ver com isso que eu tô falando, da materialização das nossas emoções ruins, dos nossos hábitos ruins e tudo mais. Mas assim, as pessoas que morreram, que estão morrendo de coronavírus, são aquelas pessoas que somatizaram também, algumas fragilidades no seu corpo, né, que tem aquelas comorbidades, e eu vou falar, porque isso tem a ver com o karma individual, mas primeiro eu vou falar do karma coletivo. Então essas pessoas tendo essas fragilidades, elas entram em uma sintonia com maior facilidade para esse tipo de patógeno, ou mesmo para qualquer outro, né? Para algum outro também, para algum outro tipo de vírus, eu digo, tá? Isso eu vou falar do caso dos hipertensos, né? Qual é o karma dos hipertensos nesse caso aí do coronavírus?
Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão morrendo de coronavírus, elas têm como comorbidade a hipertensão. Mas antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de falar sobre o karma coletivo, de informações que eu recebi da espiritualidade, que acabei tendo a permissão para falar para vocês. No caso aqui eu vou falar sobre a Europa, né? A Itália e a Espanha, que são países que estão sendo atingidos, né? Com bastante força aí, que teve um número expressivo de mortes, Itália e Espanha, tá? A maioria dos países da Europa, eles têm karmas coletivos muito fortes, não apenas a Itália, não é apenas a Espanha, né? Mas a grande maioria dos países eles têm karmas coletivos. Mas eu vou especificar as informações que eu recebi a respeito da Itália e da Espanha também, inclusive, tá? E eles, sim, existe um karma coletivo que os atingiu aí com o coronavírus, tá? Se nós formos pensar em alguns séculos atrás, na Itália, houve o Império Romano, que foi algo extremamente destrutivo, né? Houveram muitas mortes sanguinolentas e invasões, né? Esse karma do coronavírus em relação à Itália e à Espanha está muito relacionado com invasões, tá? Em outros territórios para dominação, ou seja, houve eliminação de pessoas, então pessoas foram assassinadas, houveram genocídios por conta dessa dominação, tá? E isso gerou um karma. Não que esse karma seja as pessoas que cometeram esses genocídios estejam pagando esse karma por completo. Isso daí não dá para saber, porque também vai atingir não só o karma coletivo, mas o individual, tá? Então pode ser que uma parte da depuração para algumas pessoas seja passar pela morte do coronavírus, ver pessoas da sua comunidade em perigo, se sentir acuado, sentir o medo, né? Que muitas das pessoas daquela época que foram assassinadas, que tiveram as suas cidades saqueadas e as suas cidades roubadas, cidades, né, território, né, porque não se sabe nem se, provavelmente não existiam cidades ainda. Então, passa mais ou menos por aquela mesma sensação de pânico geral, de perceber assim que o seu povo está sendo ameaçado, mas no caso uma ameaça invisível, tá? Para que o karma entre em ação e não saber o que poderá acontecer em seguida. Então existe essa sensação e aí começam a ver as pessoas morrendo ao redor, como esses povos antigos sofreram também, só que de uma forma diferente. Sofreram por conta aí da ação da vontade de outras pessoas, né? Os guerreiros, os invasores, enfim. Então, algumas pessoas que morreram de coronavírus na Itália, por exemplo, podem estar resgatando algum tipo de karma e o seu karma não ser tão forte quanto uma outra pessoa também que esteja resgatando, mas que vá resgatar parceladamente. Ela resgata um pouco em uma vida, resgata um pouco do seu karma genocida, né, digamos assim, em diversas reencarnações aí, tá? Mas não necessariamente estou dizendo que todos os que morreram de coronavírus têm esse karma aí do Império Romano, mas foi uma informação que me passaram, tá? Que tem muito a ver com isso. Agora, no caso do Brasil, né, vamos falar assim, eu vou dizer porque assim, eu tive a informação de que esse karma é mais assim voltado para o individual, tá? No caso das pessoas aí que morrem do coronavírus.
grande número de pessoas tem uma doença em comum, que é a hipertensão, tá? São pessoas hipertensas. Peraí um momentinho. A cachorrinha atrapalhando o vídeo. E eu sem poder usar o editor, porque o meu editor deu problema, gente. Então já viu, né? Então, o karma individual de hipertensão. Quem são as pessoas que sofrem de hipertensão? Porque assim, gente, não são só pessoas idosas que sofrem de hipertensão. E nem todos os idosos têm hipertensão, tá? Mas a grande maioria das pessoas que estão morrendo de coronavírus tem isso em comum, tem a hipertensão. E a hipertensão é uma doença que acomete pessoas que têm um emocional muito controlador, tá? São pessoas extremamente preocupadas com que tudo esteja conforme a sua vontade. Só que a vida a gente não pode controlar, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a uma hora. A gente não consegue prever exatamente os acontecimentos da vida. Então a vida é cheia de surpresas, isso é natural. Se a gente, se formos pessoas extremamente controladoras, se a gente achar que pode controlar uma outra pessoa, ou que a gente pode controlar situações da vida mesmo, nós acabamos adoecendo, né? Então um reflexo somatizado dessas pessoas que são hipertensas é o excesso de controle, de querer achar que pode dominar as situações conforme a sua vontade. E se alguma coisa não sai como essa pessoa gostaria, ela solta vibrações de raiva, tá? No seu corpo, e isso vai somatizando com o tempo, se torna uma hipertensão. Então, o que é um vírus? Um vírus é uma coisa que é dificílimo de ser controlado. Primeiro que a gente não consegue ver a olho nu. Não existe realmente muito controle. Assim, a gente pode tentar tomar medidas para não se contagiar, né? Com as gripes e com esse vírus também. A gente usa máscara quando sai na rua, lava as mãos. Mas, se existe uma propensão psicossomática na pessoa, apenas uma saidinha ao mercado, algumas pessoas fazem assim uma saidinha no mercado e elas estão se contaminando. Não estou dizendo que elas estão morrendo, mas elas estão se contaminando, porque existe também uma atração, a química psicossomática que atrai aquela vibração, aquela baixa vibração, e ela se assemelha e ela encontra guarida, né, em determinadas pessoas, por exemplo, tá? Então, karmicamente falando, de forma individual, grande parte das pessoas, não posso afirmar que são todas também, mas grande parte das pessoas que estão morrendo de coronavírus, inclusive aqui no Brasil, né, porque aqui a gente pode falar mais de karma individual do que de karma coletivo, são essas pessoas controladoras, e elas precisam também aprender que nem tudo está nas mãos dela, que tem coisas assim que fogem absolutamente do controle, né? Situações da vida, são situações da vida, e é isso, gente. E também, é claro, dentro dos karmas individuais, eu falei desse da hipertensão, por quê? Porque é algo que está estabelecido assim, quase como uma regra, não chega a ser uma regra, mas muitas pessoas têm essa comorbidade, tá? Que estão morrendo, outras têm problemas cardíacos também, mas é algo que eu achei interessante pontuar para vocês, tá bom? Então, gente, é isso o vídeo. Eu gostaria de falar mais desse assunto durante
durante mais alguns minutos, me estender mais, mas eu também quero a opinião de vocês, que vocês coloquem a opinião. E se vocês tiverem perguntas sobre esse ou outros assuntos que se relacionam com a espiritualidade ou com coisas que estão acontecendo na atualidade, vocês me perguntam e a gente faz um bem bolado, um vídeo para vocês, tá bom? É isso e até a próxima.